Fala pessoal, tudo bem? Então, bem-vindos a mais um vídeo e hoje, nessa aula, nós vamos estar falando sobre o break e o continue, tá? Bom, antes de começar as aulas, eu só queria dar um aviso a vocês. Bom, o canal vai ter uma pequena mudança agora. Ele vai ter um horário de aulas, tá? Eu vou estar postando aulas semanalmente, tá? Toda terça e quinta por volta das 19 horas. Então, entre as 19 horas e as 21 horas vai ter aula no canal, toda terça e toda quinta. Beleza? Bom, com isso, vamos começar a nossa aula. Vocês já podem ter percebido aqui que eu dei uma adiantada, tá? Para ela poder ficar um pouquinho mais rápido e não ter que digitar isso aqui tudo. Mas se você está acompanhando a minha série de Java para iniciantes, vocês sabem muito bem o que isso aqui faz, o que isso aqui significa. Mas eu só vou dar aqui uma breve analisada antes de começar a aula. Primeiramente, nós importamos o nosso scanner, né? Nosso objeto scanner. Depois nós criamos o objeto scanner, demos um nome in, né? E aqui nós pedimos para o usuário digitar um número de 0 a 10. E então, nós criamos uma variável inteira, chamamos ela de número, e liberamos o número para receber o valor que o usuário digitar, correto? Bom, então aqui nas aulas, nós vamos criar um laço for, e dentro do nosso for, se você viu a nossa aula passada, se eu não me engano, acho que foi a passada, você sabe muito bem como se faz uma variável ou um laço for. Bom, vamos criar aqui o nosso laço for, começando com uma variável inteira. Criamos uma variável i do tipo inteira, igual a 0. E o nosso i, a nossa condição vai ser enquanto o nosso i for menor ou igual a 10. Por que menor ou igual a 10? Porque aqui nós pedimos para o usuário digitar um número de 0 a 10. Então tem que ser menor ou igual a 10. E aí nós incrementamos. Bom, dentro do nosso laço for, nós vamos colocar um if, tá? E qual vai ser a condição do nosso if? A condição do nosso if vai ser enquanto i for igual a número, ou seja, enquanto esse i aqui do nosso laço for, esse i do if é o mesmo do for, então enquanto o if do nosso laço for igual ao número que o usuário digitou, né, esse número representa a essa variável aqui, que vai ser o valor que o usuário digitou, nós vamos pedir para acontecer alguma coisa aqui. Caso contrário, ou seja, else, vai acontecer uma outra coisa aqui, né? Bom, para ficar mais fácil essas aulas, eu vou dar um copiar aqui e vou fazer um exemplo bem fácil para vocês entenderem. Vou botar aqui, suponhamos, seu número é, e digitar aqui um mais i. Deixa eu copiar aqui de novo. E botar seu número não é i. Ou seja, se i for igual ao número que o usuário digitou, vai aparecer essa mensagem para ele. Seu número é tal. Ou seja, suponhamos que o usuário tenha digitado o número 3. Então, quando aparecer no ciclo o valor 3, vai aparecer essa mensagem. Seu número é 3. Caso contrário, vai aparecer essa mensagem aqui. Seu número não é tal. Então, digamos, se o usuário não digitou 3, então, enquanto no ciclo aparecer 0, vai aparecer seu número não é 0, seu número não é 1, seu número não é 2, e aí vai aparecer seu número é 3, tá bom?
Então, para ficar mais fácil de entender, vamos dar uma executada aqui, tá? Vamos compilar. Vamos lá. Bom, olha aqui. Digite o número de 0 a 10. Vamos digitar o 4. Deixa eu subir aqui. Olha, vejam que seu número não é 0, seu número não é 1, não é 2, não é 3, seu número é 4. Pois bem, aí você pode estar se perguntando assim, bom, qual o objetivo disso? Se o meu número é 4, por que eu vou querer que ele apareça isso aqui? Né? Num programa pequeno como esse, não faz a menor diferença. Mas suponhamos que você esteja mexendo num banco de dados, ou está querendo procurar algum texto em um bloco de notas ou em algum arquivo. Você não concorda que a partir do momento que o nosso número é encontrado, o que nós queremos encontrar for achado, o resto a ser executado não é um desperdício de recurso e de tempo do nosso programa e do nosso computador? Pois bem, o break ele vai mais ou menos nos ajudar a corrigir esse excesso de requerimento, esse tempo perdido do nosso programa. Bom, para isso, eu vou estar mostrando aqui para vocês como funciona. Olha só, aqui no nosso se, quando o número, o nosso i do laço não for igual ao número, não vai aparecer essa mensagem. Ou seja, nós encontramos um número que queríamos, não é? Então, para isso, nós vamos dar um break aqui, ó. Break. Ou seja, quando o nosso i for igual ao número que o usuário digitou, o break ele vai fazer com que o laço, esse laço for, seja quebrado. Então, ele não vai executar o resto. Assim que essa condição for verdadeira, o nosso laço vai ser quebrado. Então, vou dar uma executada aqui para vocês verem. Olha só, vou digitar um valor, 3. Veja só, seu número não é 0, não é 1, não é 2, seu número é 3. Perceba que o resto aqui não foi executado. Ou seja, nós conseguimos fazer um programa mais rápido e que necessitou de menos recurso do computador. Imagine isso aqui, por exemplo, para achar um número dentro de 1 milhão, ou seja, digite um número de 0 a 1 milhão e o usuário digitou 2. Você concorda que o restante é desperdício, né? Então o break vai nos ajudar com isso. Ele vai quebrar o nosso ciclo, ele vai quebrar o nosso laço para poder melhorar o nosso programa, tá bom? Bom, e se o break ele quebra o laço, o contínuo ele faz meio que o oposto, tá bom? Eu vou até tirar o break daqui. Deixa eu dar um espaçamento aqui. Olha só. Vou botar um println aqui dentro. Aqui. Deixa eu só apagar aqui. Isso aqui. Deixa eu apagar também. E botar uns iguais aqui. Olha só. Notem que esse print ele está fora do nosso if else, porém ele está dentro do nosso laço for, tá? Ele está dentro do nosso for. Então, o que o continue vai fazer? Vou botar o continue aqui no else para ficar mais fácil de entender. Olha só, o continue, a função dele é a seguinte: quando esse else for verdadeiro, ele vai ler isso aqui, o programa vai executar essa linha e em seguida vai executar ela, o continue. Quando ele vê que existe esse continue, o que o continue vai fazer? Ele simplesmente vai ignorar todas as outras instruções, tá? E vai voltar para o começo do nosso laço. Então, o programa vai fazer o laço. Quando isso aqui for verdadeiro, quando esse else for executado, ele vai ver que tem um continue e vai pular
as nossas outras instruções dentro do laço. Ele vai voltar para o começo do laço. Então, se eu executar aqui, ó, vamos digitar o número 5. Olha só. Percebam que apenas apareceu o igual no nosso 5. Por quê? Olha só. O nosso if não foi, essa condição do nosso if não foi verdadeira. Como o nosso if não tem o contínuo, ele vai continuar no else e depois vai para o nosso, quando o nosso if for verdadeiro, ele vai pular o else e vai continuar o nosso programa, as outras instruções, entenderam? Por isso que somente apareceu o igual quando o nosso if foi verdadeiro, já que o nosso if não tem contínuo. Como o nosso else tem contínuo, olha só, quando o else foi verdadeiro, o igual não apareceu. Ó. Seu número não é 0, não é 1, não é 2, não é 3, não é 4. Se eu tirasse esse contínuo, olhem só o que vai acontecer. Vou botar 5. Notem que o igual apareceu todas as vezes. Por quê? Porque esse nosso print faz parte do nosso laço. Então ele vai ler o if, ele vai ler o else, vai ler o system, esse nosso print, e depois vai voltar para o começo. O contínuo, ele evita justamente que todas as outras instruções do laço sejam executadas. Ele volta para o começo do laço. Então, é basicamente isso, o break e o contínuo. O break, ele vai quebrar o nosso ciclo, tá? Então, assim que isso aqui for verdadeiro, nada disso aqui vai ser executado, nem o else e nem o nosso print. Porque assim que chegar no break, ele vai quebrar o laço por completo. Já o contínuo, ele vai fazer o oposto. Ele não vai quebrar o nosso laço. Ele vai apenas fazer com que as outras instruções do nosso laço não sejam executadas. Tá bom? Uma outra coisa que eu queria falar é a seguinte, deixa eu lembrar. Sim, o nosso break, ele pode ser usado em vários casos, tá? Pode ser usado no nosso for, no nosso if, no while, no do while. Pode ser usado no switch, que nós vamos ver na próxima aula, na aula de quinta-feira, nós vamos ver o switch. Tinha outra coisa que eu queria falar também. Sim, se nós tivéssemos dois laços, dois for, o break e o continue, eles iam fazer o efeito no laço mais interno, no for mais interno. Mas também tem uma maneira de fazer com que o break e o continue tenham um efeito sobre o laço mais externo. Mas isso nós vamos ver no futuro, tá? Não precisa se preocupar com isso aqui agora. Eu só quero que vocês tenham entendido a função do break e do continue, tá bom? Então só vou dar mais uma reforçada aqui para ficar mais claro. O break, ele vai fazer com que o nosso laço seja quebrado. O continue, ele vai fazer com que as próximas instruções do laço não sejam executadas, mas que o laço ainda continue sendo executado, tá bom? Então, por hoje é só. Se ficou alguma dúvida, pode estar deixando nos comentários que eu vou estar tentando responder. Qualquer coisa, qualquer sugestão, pode estar deixando no comentário. Mas também tá o meu Twitter na descrição. É só dar uma olhada lá. Bom, se você gostou dessa aula, se essa aula foi útil para você, dá um joinha, adiciona o vídeo no favorito, se inscreve no canal, tá bom? Eu tô fazendo de tudo para esse canal crescer. Eu quero que ele cresça, eu quero que mais pessoas aprendam a programar, porque programar é muito bom. É muito bom programar. E ter alguém para ensinar é melhor ainda. E é esse o meu objetivo. Eu não só ensino, mas como eu também aprendo junto com vocês. Então, por hoje é só. Nos vemos em breve. Até mais. Fui.